Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos falar sobre multiplicação? Vocês já conhecem bem o algoritmo da multiplicação, que é a maneira, o passo a passo para a gente resolver multiplicações que envolvem, além das unidades, dezenas e centenas? Então vamos ver. Quando a gente aplica o algoritmo da multiplicação, pode ser necessário, às vezes, fazer trocas entre unidades, dezenas, centenas. Então, é isso que nós vamos ver como fazer. Vamos falar, então, em multiplicação com reserva. Vejam esse exemplo. A Jéssica, a Renata e o Jean fizeram um passeio de balão que custou R$ 257 para cada um. Veja como que a Renata fez para descobrir quanto foi pago no total. Como era uma soma de 3 parcelas iguais, ela pode fazer uma multiplicação, multiplicando 3 vezes 257. Notem que a Renata colocou as ordens decimais para facilitar o trabalho dela. Centenas, dezenas e unidades, tá? Primeiro, ela multiplicou o 3 vezes 7 unidades e obteve 21 unidades, ou seja, 2 dezenas e 1 unidade. Então, ela colocou a unidade embaixo do 7, que também é unidade, e as dezenas ela colocou na coluna das dezenas. Depois, a Renata multiplicou as dezenas. 3 vezes 5 dezenas são 15 dezenas. Mais as 2 dezenas que ela já tinha, ela ficou com 17 dezenas. Ela trocou 10 dezenas por uma centena e colocou as outras dezenas na coluna das dezenas. E por fim, ela multiplicou as centenas. 3 vezes 2 centenas são 6 centenas. Mais uma centena, 7 centenas. Assim, ela concluiu que eles juntos gastaram R$ 771. Vamos então resolver alguns exercícios fazendo a mesma operação da mesma maneira como ela fez? Vamos então resolver essas operações, essas multiplicações. Vejam, aqui temos centenas, dezenas e unidades. Então, em primeiro lugar, eu vou representar a operação colocando cada algarismo na ordem certa. Como eu vou multiplicar 4 vezes, eu vou colocar aqui na coluna das unidades. 4 vezes 2 unidades são 8 unidades. 4 vezes uma dezena são 4 dezenas. 4 vezes uma centena são 4 centenas. Então, usando o método da Renata, nós conseguimos descobrir que 112 vezes 4 é igual a 448. Vamos fazer a segunda operação? Primeiro, colocamos os algarismos nas suas respectivas ordens decimais, certo? E vamos multiplicar aqui por 7. 7 vezes 2 unidades são 14 unidades. Eu posso trocar uma unidade por uma dezena, 10 unidades por uma dezena, e as unidades que sobraram eu coloco aqui na coluna das unidades. Depois eu vou fazer 7 vezes 7 dezenas, são 49 dezenas, mais uma dezena aqui que eu troquei, ficam 50 dezenas. 50 dezenas eu posso trocar por 5 centenas, então vou colocar aqui os 5. E não sobrou nenhuma dezena, então eu coloco aqui um 0. Por fim, 7 vezes 3 centenas são 21 centenas. E eu tenho mais 5 que eu troquei, então eu fico com 26 centenas, que são 2 unidades de milhar e mais 6 centenas. O resultado dessa operação é 2.604. E a letra C, fazemos da mesma maneira. Primeiro, registramos os algarismos nas suas respectivas ordens, multiplicando por 3. 3 vezes 4 unidades são 12 unidades. Eu posso trocar 10 por uma dezena
e as outras duas eu coloco aqui. Depois, 3 vezes 5 dezenas são 15 dezenas, mais a dezena que eu troquei são 16 dezenas. Eu posso trocar 10 dezenas por uma centena e ainda sobram 6 dezenas. E por fim, 3 vezes 6 centenas são 18 centenas, mais uma que eu troquei são 19. Então, eu tenho 9 centenas e posso trocar 10 centenas por uma unidade de milhar. A resposta é 1962. Vamos resolver um problema, 2 problemas relacionados à multiplicação. A estreia de um filme lotou 4 sessões por dia no cinema de um shopping, sabendo que em cada sala de cinema há cerca de 1.030 poltronas, calcule o que se pede. Então vejam, são 4 sessões de cinema e 1.030 poltronas. Qual é o número de pessoas que assistiram o filme por dia? Se tem 4 sessões por dia e elas todas foram lotadas, então vamos fazer a operação. Então aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Eu vou fazer 1.030 vezes 4. Eu não vou escrever lá em cima o nome das ordens, eu acho que vocês já sabem. 4 vezes 0 unidades são 0 unidades. 4 vezes 3 dezenas são 12 dezenas. Eu posso trocar uma por uma centena e sobram 2 dezenas para eu colocar aqui. 4 vezes 0 centenas é 0, mas eu tenho uma centena que eu troquei, então eu vou colocar ela aqui. E 4 vezes uma unidade de milhar são 4 unidades de milhar. Portanto, em cada dia foram 4.120 pessoas que assistiram a esse filme. O segundo problema pergunta assim: o valor total arrecadado em uma sessão lotada, considerando que o ingresso custa R$12. Em uma sessão, a gente tem 1.030 pessoas assistindo e cada uma pagou R$12. Então, vamos fazer 1.030 vezes 12. E agora? Como que nós podemos fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer 1.030 vezes 10 e 1.030 vezes 2. E depois vou somar os dois resultados. 1.030 vezes 10, eu não preciso nem fazer a operação aqui. Eu faço de cabeça. Porque quando se multiplica qualquer número por 10, ele fica 10 vezes maior. Então, o resultado vai ser 10.300. E 1.030 vezes 2, 2 vezes 0 unidades, é 0. 2 vezes 3 dezenas são 6 dezenas. 2 vezes 0 centenas é 0 centenas. E 2 vezes uma unidade de milhar, 2 unidades de milhar. Agora eu vou somar 10.300 com 2.060. 0, 6, 3, 2, 1. Então, o valor arrecadado em cada sessão de cinema é 12.360. Assim, nós vimos como resolver um problema envolvendo a multiplicação usando um algoritmo da multiplicação. E nesse algoritmo nós temos que, ao multiplicar, sempre respeitar as ordens decimais, tá certo? Nos vemos na próxima aula.